Bem, mano, Tower of God, temos aí o primeiro episódio da Crunchyroll, que é a adaptação de uma webtoon que saiu há bastante tempo atrás e tal, tá nos capítulos mais recentes agora. Eu já li todo até agora, né? E eu devo dizer que é muito bom. Agora, primeiro episódio, se você já leu o webtoon, você já olha que calma lá. Você tá cortando certas coisas aqui. Mas tem que ter um entendimento que é uma adaptação de um webtoon. Não é adaptação de um mangá. A própria estrutura da webtoon é diferente de um mangá. É lógico, é bem óbvio quando você lê um webtoon e você lê um mangá. É completamente diferente. A estrutura, os painéis, como o diálogo progride. Então, lógico, cara, que vai ter alguns cortes, vai ter uma adaptação um pouco diferente, certos personagens vão ser introduzidos de maneira diferente, o passo que o episódio vai se decorrer de uma maneira um pouco mais diferente. Os traços, eles são parecidos com a da webtoon, você logicamente dá pra perceber, mas não são exatamente iguais. Então, é aí que tá. Tem uma certa, como eu posso dizer, tem uma certa coisa aí que você tem que entender na hora de questão de adaptação. Por exemplo, você fazer uma adaptação de um quadrinho é mais fácil. Adaptação de um quadrinho para desenho, por exemplo, se eles fossem fazer que nem anime, pegar quadro por quadro e basicamente repetir tudo, é mais fácil. Mas quando você pega e quer adaptar para o cinema e tal, aí já fica um pouco mais difícil, porque a estrutura é diferente e tal. Então tem tudo isso. Primeira crítica que eu tenho é a abertura. A abertura é um lixo. É assim, sei lá, a música tanto faz, whatever, entendeu? Mas a abertura parece que os caras, tipo, nossa, a gente não tem dinheiro para fazer uma abertura. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai só pegar, mostrar o nome das pessoas que fizeram e bota o ban andando. Whatever. Entendeu? Mas, antes disso tudo, vamos lá. Tower of God, basicamente é a história do Ban, Rachel. Ban é aquele cara, é um simp. O cara simplesmente vive pela mulher dele, na questão de que ele não recebe nada realmente em troca. Ele se dedica a ela por causa que ela ajudou ele, lógico. No passado você vai entender isso um pouco mais. Até no próprio episódio já explica um pouco mais sobre isso. Não do jeito que a webtoon explica e tal, mas eu aposto que essas coisas vão gradativamente ser exploradas e tal, à medida que o Ban vai contando para outros personagens quem é a Rachel, como é que a Rachel é, e até o momento em que, se você já leu o webtoon, tem um encontro eles dois e tal, e tem todo um negócio e tal, blá 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 blá. A Rachel é essa garota que ela quer subir a torre pelos próprios motivos dela. O Ban, ele acaba subindo a torre por causa que ele precisa da Rachel. Basicamente é isso. Ele é aquele... Não é questão bem de amor. Eu acho que é bem mais tipo um negócio maternal mesmo. Como se ela fosse a mãe dele e ele tipo quer ir atrás dela e não quer ser deixado pra trás. Esse tipo de coisa, sabe? É mais um negócio de ele não conseguir viver por si próprio quase. Ele tem que ter ela, ele tá seguindo ela. Apesar de que ela não quer que ele siga, sabe, ela. Mas, ok. Algumas partes de Tower of God é legal e tal, mas à medida que, lógico, as coisas vão progredindo, você vai entender. É porque eu não quero dar spoiler nem nada. Você vai entendendo e há uma progressão de personagem bem interessante de todos eles que vão sendo apresentados. Lógico, no primeiro episódio já são apresentados mais personagens, mas lógico, nada profundo, só visualmente mesmo. Que no primeiro teste que o Ban ele passa, ele tem que passar por uma enguia lá de aço, bichão gigante e tal. Aparece uma personagem que você, lógico, se você leu a webtoon, a introdução dela é bem diferente do que acontece aqui. Ela simplesmente aparece do nada e dá um chute na cabeça do Ban. Que eu já olhei, calma lá, entendeu? Nossa. Mas
O primeiro episódio ele serve bem mais pra te explicar mais ou menos, por causa que realmente o negócio de regras da torre, como a torre funciona, você só vai entender à medida que eu acho que os episódios vão rolando e tal, e certos personagens vão começar a dar exposição e tipo, ó, é assim que funciona, é assim que vai e tal. Porque centra muito nesse negócio de testes, sabe? Você tem que passar certos testes, você tem que fazer certas coisas para passar para o próximo nível. No próximo nível você já aprende outras coisas e passa para o próximo nível e vai, até chegar o topo. No topo, aí já tem outras coisas que os próximos episódios vão explicar e tal. No topo já tem outra coisa e tal. Você recebe basicamente quase que fosse um desejo ou alguma coisa assim. É assim, eu tô sendo um pouco mais vago porque, de novo, não quero dar super spoilers, mas à medida que as coisas você vai entendendo e mais informação vai aparecendo, tipo, tem pessoas que já completaram a torre e continuam lá e tal, e tem todo um negócio por cima disso, sabe? Grupos são formados, é bem mais... é bem mais interessante do que aparenta ser pelo primeiro episódio, sabe? Porque eu acho que se eu não tivesse lido Tower of God já, o Webtoon, eu tinha visto esse primeiro episódio e olhar e tipo, ok, isso foi aleatório. Porque é um episódio bastante aleatório, ele não mostra muitas coisas, por isso que na Webtoon eu acho que explica melhor e dá uma construção um pouco melhor ao começo, porque do jeito que aparenta no anime é meio aleatório. Tipo, principalmente a aparição dos personagens e por que eles estão ajudando e como eles estão ajudando. Você fica meio... peraí, sabe? Então, tomara que os próximos episódios tragam mais essa parte de explicação, porque realmente, cara, se você não explicar direito como a torre funciona, testes e tudo mais, o pessoal vai ficar super perdido, talvez até perca o interesse no anime. Se seguir, não vai ser igual, já pelo primeiro episódio já dá pra ver que não vai ser igual ao Webtoon, então se seguir a linha, pegar assim o grosso da Webtoon, dá pra fazer uma adaptação, tipo, ser um top 10 de 2020, sabe? Dá pra ir, top 20, top 10 de 2020, Tower of God, com certeza. Mas aí, de novo, depende bastante de como eles vão adaptar, porque claramente dá pra ver que é uma adaptação mesmo, entendeu? Não é que nem uma adaptação de mangá, em que os caras tentam o máximo possível ser igual o mangá, e você raramente vê exceções, a não ser que o mangá esteja incompleto, então eles inventam um final ou alguma coisa desse tipo, que nem aconteceu com o Fullmetal Alchemist lá normal, e depois Fullmetal Alchemist Brotherhood pegou uma adaptação um pouco mais fiel, bem mais fiel na verdade, um pouco não, bem mais fiel, e fechou e tal. Então é bem interessante, cara, porque assim, tem essas coisas diferentes e tem esses defeitos e tal em Tower of God no anime, mas eu espero que seja faça muito sucesso, por causa que tem muitas webtoons, até umas que já acabaram, que são muito boas, cara. Mas vendo o jeito que eles estão fazendo o Tower of God, talvez as outras webtoons, a não ser, por exemplo, Solo Leveling, por exemplo. Se você lê Solo Leveling, você claramente vê que dá pra fazer um anime ali. Dá pra fazer uma animação dali. Porque parece que o cara, ele desenhou de uma forma que é como se fosse quase um storyboard pra, ó, daqui até aqui você inventa mais ou menos como é que é os movimentos, mas ele acaba aqui. E em questão de ação, ele sabe estruturar bastante, muito bem o Webtoon para que fique interessante, sabe? Para Webtoon manhwa. Ele dá pra interpretar e, tipo, faria um anime um pouco mais interessante. Outros, já não tanto, é que nem Tower of God, entendeu? Pelo visto, tipo, Webtoons, manhwas, que nem manhwa, que nem Tower of God, já seria uma adaptação. Vendo pelo primeiro episódio de Tower of God, já seria uma adaptação, por causa que, tipo, tem muita conversa, ou talvez certas coisas eles queiram liberar informações de uma maneira diferente. É uma adaptação. E eu acho que é aí que tem um pouco de
um pouco diferente. Também, lógico, tem outras coisas, né? Em questão de se for a pessoas usando nomes coreanos ou alguma coisa desse tipo, você acaba que tenha uma adaptação mais ainda. Você troca o nome de personagem ou alguma coisa, sabe? Mais ou menos assim. Então, só o futuro vai dar pra saber, entendeu? Mas pelo primeiro episódio, assim, ok, não foi super bom, não vou mentir. A animação é interessante, apesar de diferente, eu traço um pouco. Mas dá pra ir. Dá pra ir. Dá pra assistir, vamos acompanhar. E quando acabar o anime, eu fazer pegar um apanhado todo, comparar com a Webtoon e ver, tipo, ó, esse aqui é melhor. Lógico que a Webtoon vai ser melhor, mas, bem, quais os pontos que Tower of God ensinou como adaptar Webtoon manhwa, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, assista, leia o Webtoon, que eu acho muito melhor você ler o Webtoon. Assistiu o primeiro episódio, achou legal? Leu o Webtoon, meio que, ok, entendeu? Assim, ou não, né? Não lê não. Assista só o anime. Quando o anime acabar, aí você, aí vai pra Webtoon. Eu acho que esse seria uma coisa um pouco mais sensata. Então, é isso aí, mano. Falou. Até mais. É porque eu tô lendo uns mangá aqui pra poder fazer outros vídeos e tal, por isso que demora, né?